A punição do PAD deve ser proporcional à infração cometida. Quando o servidor público comete uma infração, a administração pública tem o dever de apurar o que aconteceu. Isso é feito através da instauração de um procedimento disciplinar, que pode ser tanto uma sindicância ou um PAD. A partir daí, se ficar provado que o servidor realmente cometeu um ilícito, ele deve ser punido pela administração pública. Porém, aqui eu faço uma ressalva. A punição ao servidor público deve ser proporcional à falta cometida. Isso está previsto em vários dispositivos legais, inclusive na Lei 9784 de 99, que é a Lei Geral do Processo Administrativo Federal. Um dos aspectos fundamentais dessa lei é que ela estabelece como princípio orientador que os meios utilizados devem estar de acordo com os objetivos pretendidos. Isso significa que não se pode impor obrigações, restrições ou punições de forma mais severa do que aquelas que são estritamente necessárias para atender ao interesse público. Aplicando esse conceito ao processo administrativo disciplinar, fica muito claro que as punições impostas aos servidores públicos devem ser justas e equilibradas em relação às faltas cometidas. É dever da própria administração pública evitar qualquer tipo de exagero, que poderia configurar abuso de poder e ser corrigido pelo Poder Judiciário. Tanto é assim que a súmula 665 do STJ, publicada no final do ano passado, estabelece a possibilidade do Poder Judiciário anular um PAD por conta de uma punição desproporcional. Veja só o que diz o texto dessa súmula. O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada. Eu já até fiz um vídeo falando sobre essa súmula. Vou deixar o link aqui na descrição para que você possa assistir depois de ver esse daqui, tá bom? Agora, o ponto que certamente traz a maior polêmica quando o assunto é proporcionalidade da pena. Uma outra súmula do STJ, a 650, diz o seguinte: a autoridade administrativa não dispõe de discricionariedade para aplicar ao servidor pena diversa de demissão quando caracterizadas as hipóteses previstas no artigo 132 da Lei 8.112. De acordo com essa súmula, sempre que uma infração cometida pelo servidor for punível com a demissão, a autoridade competente não pode aplicar qualquer outra pena, ele só pode aplicar a pena de demissão. E, particularmente, eu tenho um posicionamento totalmente contrário a essa súmula, pois ela elimina a possibilidade de dosimetria da pena, que é uma fase muito importante para que os condenados no processo criminal recebam uma pena justa e equilibrada de acordo com o seu histórico de vida e o crime praticado. E só para esclarecer as coisas, a natureza jurídica do PAD é muito próxima do direito processual penal, tá bom? Agora, para ilustrar melhor o meu ponto de vista, vou te dar um exemplo prático do impacto dessa súmula. Vamos supor que um assistente administrativo com 30 anos de serviços prestados de forma exemplar em determinada prefeitura e sem nenhum histórico de irregularidades, aceitou um presente de R$200 que um contador deu a ele, contador que sempre teve contato com ele no trabalho. Porém, depois disso foi aberto um PAD e ele foi demitido sob a acusação de ter recebido propina. E a situação ficou ainda mais grave quando o pagamento recebido do contador foi associado a um suposto favorecimento a ele, alegando que o assistente administrativo teria acelerado os processos em benefício do contador. Diante desse cenário, eu te pergunto: seria justa a demissão desse servidor, um senhor com mais de 60 anos de idade, que vai ficar sem aposentadoria, tem um histórico profissional exemplar? A gente não pode negar que a conduta que a gente está falando aqui possui um grau considerável de reprovação. No entanto, a meu ver, a pena de demissão parece exagerada. Uma suspensão de 60 a 90 dias seria mais adequado, na minha opinião. Só que, de acordo com a súmula 650 do STJ, a autoridade competente não tem margem de escolha nesse caso e o servidor terá que ser demitido.